Morning, quarta-feira. Como que você está? Como que você dormiu? Quem aqui tomou coragem para começar um jejum, para entregar ao Senhor? Quem aqui? Elaine, eu tenho medo de fazer sozinha. Sim, ele tem que ter uma cobertura espiritual, o jejum, principalmente o jejum de Esther. Então, para você que fica com medo de fazer, o que é importante? Fale com mulheres da sua igreja que jejuam, procure grupos de pessoas, óbvio, idôneas, né? Tem sempre uma pastora, uma pregadora, intercessoras levantando grupos de jejum. E faça você. Se é aquela pessoa que é da tua confiança, por exemplo, até me perguntaram, você tem curso de teologia para falar da palavra? Você tem aí autoridade para falar de jejum? Bom, para falar da palavra de Deus, eu e você podemos falar, porque é isso que está na palavra, né? Vá e pregue o meu evangelho por onde você passar, isso está na Bíblia. Para fazer jejum, precisa de uma cobertura espiritual. Eu tenho cobertura espiritual para fazer o jejum através da intercessão. Existe uma cobertura espiritual e quando eu vou fazer o jejum, eu honro a vida dos meus pastores, que é de uma igreja muito grande. Eu sou Lagoinha Alphaville e eu, em oração, eu falo, Senhor, eu honro a vida dos meus pastores. Eu entendo que é uma igreja muito grande, Pai, e eu me coloco aqui à tua disposição. Eu fiz escola de intercessão, Pai. O Senhor conhece a minha busca. O Senhor conhece, Pai, o meu testemunho. O Senhor conhece a minha entrega. Então eu estou aqui me colocando nesse lugar para jejuar com outras mulheres. E eu tenho a cobertura da missionária Rejane, que faz essa intercessão pela minha vida. Amém? Então isso é muito importante ficar claro para quem tem medo e a questão da cobertura espiritual. E o que eu falei ontem foi para você que quer começar e fazer um jejum de um dia, faça o jejum, experimente, porque eu tenho certeza que a grande parte das mulheres que aqui estão ou que passarão por aqui já fez algum tipo de jejum, uma dieta de ficar o dia inteiro no líquido para emagrecer, já ficou o dia inteiro num jejum intermitente para emagrecer. Então o espiritual não vai mexer na tua vida a ponto de te prejudicar. Quando a gente vai para um jejum de Esther, que é isso que nós vamos falar aqui, tem que ter a cobertura espiritual, tem que ter um direcionamento, não se arrisque fazer sozinha. Fui clara? Muito importante isso, porque senão a gente pega os recortes. Ah, mas ela falou no de ontem que era para fazer e agora no de Esther eu vou fazer sozinha também. Não faça isso. É importante que você tenha cobertura. Então vamos lá. O segundo livro que o Espírito Santo me revelou, isso era 2 de julho, foi o livro de Esther. O que eu anotei aqui? A Esther, ela tomou uma posição de muita coragem e ousadia. Por que coragem e ousadia? Porque ela poderia ser morta. Naquele contexto, mesmo ela sendo rainha, as rainhas não poderiam falar com o rei quando elas queriam, mas sim quando elas eram chamadas. Então, ela poderia morrer. Então, a primeira coisa, ela foi jejuar para a vida dela, porque ela poderia morrer. E quando ela pede para Mardoqueu, que era o tio dela, avisar todos os judeus para que não comessem durante 3 dias, é por quê? Porque ela iria jejuar pela vida dela e o povo pelo povo, junto com ela, porque se ela não morresse, o que significaria? Que o povo judeu teria uma chance de ser salvo, e quem conhece o livro de Esther, foi isso que aconteceu. Ao lado de ousadia, Esther, ela foi muito humilde e teve discernimento. Por quê? Porque ela já era rainha. Ela poderia ali falar para o tio dela, mas eu já sou rainha. Ele lembra ela, né, que se acontecesse algo com os judeus, ela não ficaria livre, porque o Senhor sabia do coração dela. Ela também seria atingida porque ela era uma judia. Então ela teve essa humildade para poder jejuar e esse discernimento para falar: eu não estou mais entre eles, mas eu sou uma deles. E a passagem da Bíblia de hoje vai estar em Esther
4,16, que é onde de forma muito clara Esther fala então para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essas foram as palavras de Esther. Nos dias de hoje, o que eu aprendi foi que nós temos a nossa vida cotidiana. Nesse período, as mulheres, elas podiam se permitir viver para a palavra e viver para o jejum. Hoje em dia, a gente jejua, leva o filho na escola, a não ser que você seja uma missionária, que você viva de missões, que você viva para o chamado, e mesmo assim, né, eu tenho uma missionária, eu tenho um exemplo hoje para falar para vocês, é de uma mulher que vive o chamado, mas tem filho pequeno, estava amamentando nesse período, tem uma casa para cuidar, tem comida para fazer, tem filhos mais velhos, tem marido. Então, por conta disso, por conta da nossa vida cotidiana, nós aprendemos com a missionária Ângela, que é a intercessora da missionária Rejane, que a água de coco, sim, é algo que hoje em dia nós utilizamos no período do jejum de Esther para que a gente reponha os sais minerais. E, de novo, você precisa de uma cobertura espiritual. Amém? O que eu estou relatando aqui para vocês existia a minha entrega e a minha intenção e a minha honra aos meus pastores, a cobertura da missionária Rejane, que tem os pastores dela, a cobertura da intercessora Ângela na vida da missionária Rejane, que tem os pastores dela, que também tem a intercessora dela. Tudo a gente precisa de cobertura espiritual. Amém? Então é isso que eu quero falar para vocês sobre o jejum, sobre o que a gente pode aprender. O jejum de Esther foi muito revelador, porque eu não fiz para mim, eu fiz para a vida de uma outra pessoa. E ali naquele jejum, a intimidade, porque ele aconteceu no meio do jejum de Daniel. Então, eu estava fazendo o jejum de Daniel para um grupo de mulheres, né, que possivelmente você está lá, e eu fui chamada para viver um jejum de Esther. E o jejum de Esther foi para outra vida, foi para outra pessoa, e aí foi um chamado de Deus, uma obediência. E então eu estava muito sensível, eu estava vivendo a disciplina, o jejum, a oração, todos os aprendizados do jejum de Daniel, da palavra do livro de Daniel, e aí veio o jejum de Esther. Então, unindo os dois, disciplina, coragem, resiliência, persistência, gentileza, porque Daniel o tempo inteiro foi muito gentil, e a tranquilidade de viver com a revelação, mesmo sabendo do que aconteceria nesse lugar de disciplina. E não existiu ninguém com um coração igual ao coração de Daniel, que estava inclinado a ser disciplinado, a alegrar ao Pai. E Esther, essa mulher que é ousada, que teve coragem, que foi humilde, que se colocou primeiro num lugar de risco, e depois que ela se colocou em risco, que ela ganhou a oportunidade de falar com o rei, as estratégias que Esther usou. Por quê? Porque ela não foi logo que ela conseguiu falar com o rei, ela já contou tudo. Primeiro ela ganhou acesso. Depois o que ela faz? Ela vai usando estratégias. Então prepara o banquete, ela prepara o cenário, ela vai entendendo ali como é que ela pode apresentar as estratégias para contar a verdade para o rei do que estava acontecendo. Então olha quanto discernimento, quanta sabedoria se pode aprender. E tudo isso a gente aplica na nossa vida. Por isso que eu falei na segunda-feira que hoje tudo isso que vocês estão vendo nas minhas redes sociais aconteceu num período de jejuns e oração. Olha que poderoso que é. Que se fosse na força da minha carne, né, na nossa cabeça racional, processual, faz um curso, paga um mentor, faz aquilo outro, pesquisa as melhores pessoas, faz entrevista, faz isso. E aí quando isso é revelado através do jejum, é literalmente aquilo. O Senhor, ele muda as mesas, ele abre porta, ele fecha a porta e você passa a viver na prática as promessas e tudo aquilo que um jejum pode te oferecer. Eu tive essa clareza logo que eu acabei meu primeiro jejum? Não, mas hoje eu tenho.
Então, por mais que a vitória, por mais que a grande obra não aconteça imediatamente, mas depois os pontos vão se unindo e você vai tendo esse discernimento e essa revelação. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. E eu quero saber quem já jejuou, quem nunca jejuou. E essa semana está rolando o carrinho aberto do meu curso de liberdade emocional. Esse é um lugar que eu tenho muita autoridade para te ensinar, porque desde que eu nasci, eu precisei me libertar emocionalmente cada vez mais. Então eu ensino tudo lá. Você que continua carregando dores de toda a sua pobreza, de toda a sua miséria, dos traumas que você sofreu na gestação da sua mãe, quando você nasceu, a separação, a pobreza, os traumas, o abandono, a rejeição, os abusos que infelizmente eu passei, não sei se você passou, mas tudo isso eu ensino nesse curso que está R$ 97,00, pode ser parcelado e que você pode agora adquirir clicando no link aqui dessa bio e fazer parte do nosso passaporte da liberdade. E a primeira parada é a liberdade emocional. Eu te vejo lá dentro da nossa comunidade da liberdade.